Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta segunda-feira da oitava da Páscoa. Oitava da Páscoa significa que a Igreja ela celebra 8 dias ou durante uma semana após, por exemplo, a Páscoa e o tempo do Natal. Temos também a oitava do Natal. É como se estivéssemos celebrando um só dia, como se estivéssemos vivendo aquela mesma festa que nós celebramos ontem, no domingo, e também a vigília pascal, a ressurreição do Senhor. Era costume no tempo de Jesus uma festa durar uma semana, cada dia mais intenso. Assim também a Igreja cristã assume essa tradição. A oitava do Natal é celebrar uma mesma festa, ou seja, nós estamos celebrando ainda esse acontecimento chamado Páscoa, ressurreição do Senhor. Por isso, oitava da Páscoa do Senhor. Assim, comecemos o nosso dia nesse clima de Páscoa, nos colocando na presença de Deus, não se permitindo que as preocupações assumam o controle da sua mente, mas que a sua mente seja controlada pelo momento presente. E assim você possa respirar Deus. As preocupações, as tensões da vida geram doenças, geram câncer, geram ansiedade, depressão. Por isso, se liberte destas toxinas e permita ser preenchido pela presença do Divino que te habita. Assim, colocando toda a sua atenção nesse movimento de vida chamado respiração, que você faz, exercita a cada instante da sua vida. Por isso, respire Deus, respire o momento presente. Lemos assim o Evangelho que a Igreja hoje nos oferece, nos apresenta. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 ao 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar a meus discípulos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o Evangelho nos dá 2 quadros muito nítidos, muito distintos um do outro. O primeiro quadro é justamente este encontro belíssimo das mulheres com o ressuscitado. Antes, o texto diz que as mulheres partiam depressa ao sepulcro.
O vínculo dessas mulheres com o sepulcro era muito grande. Era como se fosse com Jesus. Estavam lá cuidando dele, Jesus. E aí, diz o texto que elas estavam com muito medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos, a notícia do sepulcro vazio. A ideia delas era que o corpo havia desaparecido. E agora, esta ideia vai mudar, porque de repente acontece uma parousia, melhor, uma epifania, uma manifestação de Deus. Deus se apresenta a elas. Deus se mostra a estas mulheres. E diz Jesus: alegrai-vos. É o tema da Páscoa, a alegria. Não é concebível celebrar a Páscoa na tristeza, mas a alegria precisa estar presente. A alegria precisa estar viva no coração de quem ressuscitou com Jesus. Essas mulheres agora experimentam o contágio, a energia desta alegria do ressuscitado. E agora a iniciativa dela diante de um convite tão expresso é adorar, prostrar-se diante do Mestre, prostrar diante dos seus pés. A reação de Jesus é mais uma vez dizer: não tenhas medo, e faz delas discípula. Torna essas mulheres discípula dele. Quando diz: ide anunciar meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Ou seja, Jesus faz delas portadoras de sua mensagem. Ide comunicar meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Caríssimos irmãos e irmãs, e a alegria ali tomou conta do coração destas mulheres. O último quadro é justamente daqueles que não esqueceram de suas maldades. Os soldados que participaram de todas as cenas que ali se precedeu, agora vão contar para os oficiais romanos. E a estes, os sumos sacerdotes reunidos, decidem dar uma grana para os soldados, para que esses digam que nada lhe aconteceu, a não ser que eles dormiram e que os discípulos de Jesus vieram e roubaram o seu corpo. Ou seja, os oficiais romanos, sumos sacerdotes, não esqueceram das suas habilidades. E suas habilidades não é fazer o bem, suas habilidades é tramar o mal e disseminar esse mal na cabeça das pessoas. Infelizmente hoje ainda temos muitos sumos sacerdotes que gostam de disseminar o mal, que gostam de disseminar a mentira. E tem muitos discípulos desses sumos sacerdotes que acolhem essas mentiras de forma livre e espontânea. Cuidado, para que você não seja discípulo dos sumos sacerdotes, que se convence com o dinheiro que não existe, que se convence com mentiras muito maquiadas. Eis, caríssimos irmãos e irmãs, que essa mentira estava ainda tão presente até o tempo que este evangelista redigia esse texto. Não sejamos nós contaminados por estas mentiras, mas sim pela alegria que Jesus motiva as mulheres. Alegrai-vos. É esta alegria que deve nos animar, é esta alegria que deve nos dar força para estarmos sempre unidos ao ressuscitado. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu